Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista, a partir de agora vamos falar em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Diretoria da Ponte acerta a renovação com João Gabriel. Novo contrato do lateral direito de 20 anos, vai até abril de 2028. Valentim espera contar com o retorno do quarteto, que foi vetado pelo departamento médico na estreia. Danley Santos, Emerson, Danley e também Everton Brito não viajaram com a delegação a Santa Catarina e trabalham para ficar à disposição para o jogo contra o Retrô. O elenco do Guarani se reapresentou na manhã de hoje e deu início à preparação para o jogo contra o Brusque. A partida, que estava marcada para as 4 da tarde no Orlando Scarpelli, passou para as 7 da noite no estádio Augusto Bauer. Após ter os direitos adquiridos pelo Guarani, João Vitor tem novo contrato registrado. Santos se aproxima da contratação de Jorge Sampaoli. Meu Deus. O argentino é o nome escolhido pela diretoria santista para substituir Pedro Caixinha, demitido na tarde de ontem. Sampaoli apareceu no radar da diretoria alvinegra após as negativas de Tite e Dorival Júnior. Podendo assumir a liderança do Brasileirão, o Vasco enfrenta o Ceará hoje, 9h30 da noite no Castelão. Partida é válida pela abertura da 4ª rodada da Série A. Pelos duelos de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund recebe o Barcelona precisando de um milagre, enquanto o Paris Saint-Germain visita o Aston Villa, defendendo vantagem de 2 gols. As duas partidas estão marcadas para 4 da tarde. Rádio Bandeirantes. 97102-1493 é o WhatsApp à sua disposição. É só mandar para cá sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos, e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Sabe quem também gosta de uma aguinha assim, fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, essencial para o futuro de Campinas.
Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. A Aeropisos é o lugar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Ceará e Vasco nesta terça-feira pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola 9h30 da noite na Arena Castelão em Fortaleza. O provável Ceará do técnico Léo Condé, com Bruno Ferreira no gol, Fabiano Souza, Mardon, William Machado e Matheus Bahia, Dieguinho, Fernando Sobral e Matheus Araújo, Ailon Galeano e Pedro Raul. Já o Vasco do técnico Fábio Carilli, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho ou Jair, Paiê, Garré, Nuno Moreira e Verrete. Apita o jogo Denis da Silva Ribeiro Serafim. O árbitro de vídeo será Rodolfo Toschi Marques. Ceará e Vasco, hoje terça-feira, 9h30, melhor dizendo, a bola rola na Arena Castelão, abertura da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, Leandro, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Muito obrigado pela mensagem de todo mundo aqui. Bom dia, CH, bom dia. Deixa eu ver quem está mandando mensagem, é o Walter. O Tigrão falou que o Maringá e o Botafogo da Paraíba são os melhores times do campeonato, com uma rodada. Vamos ver no final. Quero ver isso. Bom trabalho, amigo. Opinião é opinião, gente. Eu não comento opinião. Tá bom? Respeito a opinião de todos. O técnico Maurício diz que em todo o tempo que o Guarani jogou baseado no sistema de jogo do Maringá, uma pergunta: em casa não era para o Guarani impor o seu jogo, ir para cima e mostrar quem manda? O time se acovardou. Tô errado? Não tá errado não. E tem a história, viu, Bisnaga, da personalidade do elenco montado. Uma composição de um atleta profissional, ela passa pela parte física, pela compreensão tática, não é? Pelo aspecto psicológico, e também entendo que o cidadão tem que ter personalidade para jogar. Se ele não tiver personalidade para executar no jogo que ele treina, fica difícil. Tá bom? Léo Oliveira e Danilo Barcelos receberam sondagens e não foram liberados. Será que é por isso que o rendimento deles foi abaixo da média, Ale? Não acredito, viu? Não acredito que seja isso, não. Esse time do Retrô é ligado ao Mirassol? Não tenho essa informação. Sabe que se tem alguns jogadores conhecidos? Tem. O Jonas, lembra aquele volante que jogou na Ponte, que bate em todo mundo? Joga no Retrô. Eu olhei aqui rapidamente o elenco.
mas eu preciso olhar com mais calma. Eu lembrei do Jonas pela fisionomia, porque você clica no site do Retrô e você não tem o currículo dos jogadores, é só o primeiro nome. Então você não sabe, tem lá o Darley que é o goleiro, mas que Darley que é? Se você não conhece a fisionomia, fica difícil. O Gé, após recuperar dessa contusão, será que vai aceitar a disputar a Série C? Eu tenho lá as minhas dúvidas. Walter, obrigado, Walter. Bom dia, treinador da Ponte, mesmo do mesmo. Retranca, time de zagueiros, volantes e laterais. Elvis vivo desde o início. Carlos Matozinho. Tanto se falou na contratação do Takahashi, mas ele nem esteve no banco. A torcida quer conhecer seu futebol. Será que joga no próximo jogo? João Bugrino. Eu não tenho a mínima ideia, viu? Eu nunca vi jogar e não sei se o técnico vai utilizar o jogador. Eu não posso dizer se é jogador bom ou se não é, porque eu não conheço. Nos habituamos a dar os 3 primeiros jogos para analisar o futebol de Campinas. Acho que até por uma questão de bom senso. Mas vamos combinar, o que vimos já na primeira rodada decepcionou muito. Eu estou falando de ambos os clubes. Aqui ou até aqui concluo que iniciamos 2025 como terminamos 2024. Mas vamos lá. Faltam 2 rodadas a mais, talvez, para concluirmos o óbvio. Se não caírem, já está de bom tamanho. Wagner. Eu me assustei com a primeira rodada. Mas vamos esperar 3 jogos, né? Para não dizer que a gente é injusto aqui, né? Eu ouço cada coisa aqui, mas faz parte do... Está contido nas minhas obrigações aqui. Aviso aos navegantes. O Santa Cruz, em 2017, caiu para C e ficou lá em 2018, 19, 20 e 21, quando caiu para a Série D. E lá em 2022 ficou em 16º lugar. 2023 foi eliminado na primeira fase e em 2024 ficou fora de todas as séries. Todo cuidado é pouco para os times de Campinas. O Santa Cruz era um clube que todos queriam jogar no Nordeste. Depois que foi para a Série C, muitos rejeitaram ir jogar lá e o resultado está aí na história futebolística de 2018 para cá. Deixa eu ver quem que mandou essa mensagem aqui. Ele tá falando isso aqui faz tempo já, cara. É o Divalmir. Verdade, Divalmir, você tem razão, cara. Você tem razão, tem que tomar cuidado. Que venham 3 pontos sábado, 17 horas. Um abraço pro seu Roberto e pro Batata, lá em Rio Preto. O valor da multa do João Gabriel, o senhor tem? Não, não tenho. E o percentual da Ponte, quanto é? Não tenho. O Jean Carlos, quando volta? Não sei. Jean Dias, Léo Oliveira, Serginho, a Ponte tem percentual? Carlos Jardim do Lago. Todas essas perguntas eu peço a você que encaminhe à tarde para o Carlos Batista, porque ele tem todos esses detalhes, contratual, percentual, eu não tenho nada, tá bom? Um abraço. Será que o Valentim está com o compromisso de jogar Arthur e Barcelos como titular? Não digo pela qualidade, mas sim pelo esquema tático. A Ponte tem a maior folha de pagamento e está com medo de jogar contra os times. Tem que tirar esse pensamento pequeno da cabeça. Ir para cima. Marcelo Pimentel. O Emerson Santos está machucado e já renovou o contrato. Um abraço, Moisés Galha. Valeu. Pela coletiva, a diretoria do Guarani não percebeu que o Maurício quer ser demitido? Adriano? Acho que não. Não foi o Walter que fez essa pergunta, mas sim o Caccelli de Santa... Desculpe, Walter. Desculpa. Caccelli, eu me confundi aqui, tá bom? Mil perdões. 11h46 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Acionando o Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca volta a campo, segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Confronto marcado para o próximo sábado. Atenção, mudança de horário, hein? Outrora marcado para as 4 da tarde, o jogo vai ser às 5 da tarde do estádio Moisés Zucarelli, mas sem a presença do torcedor, né? Aquela punição imposta pelo STJD
ainda decorrente de toda aquela confusão no derby do ano passado. Então o torcedor pontepretano não terá acesso ao estádio Moisés Zucarelli no jogo do próximo sábado. Para a partida, onde a Ponte busca a primeira vitória no campeonato, afinal estreou empatando com o Figueirense pelo placar de 1-1, o técnico Alberto Valentim espera ter de volta o quarteto que não foi a Santa Catarina. Jogadores importantes que não estiveram em campo, casos do Danley Santos, o Emerson, o Danley e o Everton Brito. Eles, os quatro, estiveram fora, problemas diferentes, mas tudo relacionado à questão clínica. Nada mais grave, mas o que impediram de eles estarem na partida contra o Figueirense, mas a tendência é que estejam à disposição para esse jogo contra a equipe do Retrô. A Ponte, que acertou a renovação contratual com o João Gabriel, garoto joia da base pontepretana, jogador inclusive que já foi assediado, já foi procurado por outras equipes interessadas na sua contratação. Ele agora tem contrato até abril de 2028. As informações da Ponte aqui no Nossa Área. São muitas dúvidas, cara? É por isso que eu peço para esperar um pouquinho, para não tirar conclusões com um jogo apenas, porque às vezes tem nervosismo, Eu não posso acreditar que em 45 dias os dois treinadores só realizaram o que foi apresentado. Não é possível. Eu conheço o Valentim, conheço o Maurício Souza, eles têm capacidade para tocar os times de Campinas na Série C. Mas a apresentação foi muito triste. Dos dois. A Ponte no segundo tempo melhorou tudo, mas dela se espera muito, como se espera muito do Guarani. Agora, do jeito que começou, precisa mudar. Não é? Precisa mudar. Deixa eu mandar um grande abraço pro meu irmão, meu amigo Murilo Bronzeri, que está lá no Texas, na cidade de Austin. Um abraço, meu irmão. Sei que agora tá ficando calor aí, Porque eu estive no final do ano aí na tua casa e tava um frio que deixava efetivamente pinguim congelado. Precisava tomar até conhaque. Tá bom, meu irmão? Fica com Deus aí. Um beijo em todo mundo, na Júlia, do Murilinho e na Marina também, tá bom? 11h48, Gleger Zorzin, chegando agora para comentar aqui na Band. CH, um abraço para você, bom dia para o amigo ligado na Bandeirantes. CH, novidades aí para o time pontepretano, retorno de alguns jogadores que estavam entregues ao departamento médico. E é sempre muito bom, para o técnico, ainda mais no início de temporada, poder contar com todo o elenco. Isso é importante, até para ter variações, ter alguns ajustes que, na verdade, serão precisos, até porque nós vimos a apresentação da Ponte na primeira rodada do campeonato, onde ela trouxe um empate, jogando lá contra o Figueirense, em Santa Catarina. Todos os jogos fora de casa serão difíceis, serão complicados. E agora a Ponte vem para um jogo dentro de casa, contra uma equipe jovem, uma jovem equipe, um time que tem conquistado aí vários acessos consecutivos, e a Ponte tem que ficar muito atenta, porque esse time do Retrô é um time complicado. Mesmo jogando em casa, eu não tenho dúvida de que trará um certo desconforto tático e técnico para o time pontepretano. E principalmente físico, Porque as equipes do Nordeste se preparam muito na parte física, e é importante o Alberto tá atento nessa situação, nessa circunstância. Então, expectativa com esses novos reforços, digamos assim, de grupo, estão saindo do departamento médico. E uma coisa, viu, CH, teve essa renovação do lateral direito, o João Gabriel. Eu queria dizer o seguinte, tem informação de que o João Gabriel é um baita de um talento, viu? Então acerta a diretoria pontepretana, apenas 20 anos, um jogador muito talentoso, um jogador que, sem dúvida nenhuma, tem um futuro muito promissor. Então, para mim tá certo, tem que renovar, tem que manter, tem que dar oportunidade a esse jovem jogador que, para mim, realmente é um talento e é muito promissor aí nesse elenco pontepretano. Muito legal, obrigado, Gleger. 11h51 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. De novo ele, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Elenco bugrino se reapresentou na manhã desta terça-feira,
Depois da frustrante estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, derrota para o Maringá pelo placar de 3-2. Péssimo resultado, até porque o jogo foi em casa no estádio Brinco de Ouro e o Guarani fará 2 partidas na sequência fora de casa, a primeira delas no próximo domingo. Jogo contra o Brusque, teve mudança na tabela, né? A CBF alterou esse jogo, estava marcado na tabela original para domingo 4 da tarde no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis e foi adiada para 7 da noite, domingo 7 da noite, e volta à cidade de Brusque, vai ser lá no estádio Augusto Bauer. Resta saber, né, e a partir de hoje começa essa definição, se o técnico Maurício Souza fará ou não mudanças no time titular do Guarani para este confronto, né? Ele que trouxe novidades no time que começou a partida na derrota para o Maringá. Anderson Leite foi o jogador da articulação no meio-campo, inclusive capitão do time camisa 10. Outros jogadores podem fazer também a estreia, né? Jogadores contratados nesta intertemporada. Todas essas dúvidas começarão a ser dirimidas a partir desta terça-feira, quando começa o treinamento e começa a preparação do Bugre para o jogo contra a equipe do Brusque no próximo domingo. As informações do Guarani aqui no Nossa Área. Para quem gosta, e eu gosto muito, esse final de semana tem grande prêmio de Fórmula 1 também, tá? Com total cobertura da Band, do Band Esportes. Começa sexta-feira a sessão de treino, passa pelo sábado e o grande prêmio da Arábia Saudita. Vamos ver, né? Se o Verstappen reage, se as Ferraris, principalmente de Hamilton, acontece alguma coisa de diferente, porque as McLarens estão tomando conta definitivamente. Para comentar o Guarani chegando, deixa eu falar primeiro da mensagem do Adilson Souza aqui. Incrível o Maurício Souza admitir ontem no microfone da Band que o técnico do Guarani, do Maringá, deu um nó na cabeça dele. Eu não sabia o que fazer, disse ele. Que técnico é esse que nós temos? Absurdo. Adilson, um abraço, Adilson. E agora comentando o Guarani, Gleger Zorzin. CH, esse jogo do Guarani fora de casa vai enfrentar o Brusque lá no Orlando Scarpelli. O Brusque, apesar de ser fora de casa para os dois times, né? Porque o Brusque também vai jogar fora de casa. Mas claro, está no seu estado, está lá no campo que é do Figueirense. E o Guarani que, olha, depois da derrota em casa para o Maringá, né? Um jogo duro, difícil. O Guarani tomou um gol ali nos últimos instantes da partida. E vai enfrentar um time que trabalhamos juntos. Aliás, eu e o Tigrão na transmissão da TV, na Band, né? Ituano e Brusque. E o Brusque tem um time organizado, viu, CH? É um time difícil, é um time complicado, é um time que tem conjunto. Teve algumas peças lá que chegaram para reforçar o time nessa Série C. E o Guarani tem que estar muito atento. O Guarani precisa mostrar uma evolução, porque se mostrar os erros que cometeu, principalmente na saída de bola, principalmente na transição, que foram os erros, na minha opinião, detectados na estreia, o Guarani vai ter problema em Santa Catarina. Então o Maurício Souza precisa ajustar isso, precisa ajustar para que o Guarani seja mais simples na saída de bola, seja mais efetivo na transição meio de campo-ataque e que o Guarani tenha um pouco mais de força física para enfrentar o Brusque. Senão, vou repetir, o Guarani vai ter problema em Santa Catarina. E o Guarani precisa recuperar os pontos perdidos em casa. São pontos que não consegue recuperar mais. Só vai recuperar, claro, vencendo esse jogo fora de casa. Então, para mim, apesar de achar que na Série C, 1 ponto jogando fora de casa é um bom resultado, para o Guarani não. Porque o Guarani realmente não fez a lição de casa jogando no Brinco de Ouro na última rodada. Então, expectativa de que o Guarani tente, de uma forma ou outra, trazer 3 pontos a Campinas, senão vai começar a ter problema até na tabela. Ah, Greg, mas o campeonato está apenas se iniciando. Mas é o que eu estava dizendo agora. Não tem como você recuperar os pontos perdidos. Então, por isso que o Guarani precisa de 3 pontos nessa partida contra o Brusque, que vai ser, repito, no Orlando Scarpelli, que é o estádio do Figueirense. Mas independente de qualquer coisa, na parte tática, técnica e física, o Guarani precisa melhorar muito, viu, CH, daquilo que mostrou na estreia do Campeonato Brasileiro. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Leandro Bolis. Tá registrado. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem, no fechamento da rodada, jogando em casa, o Londrina venceu o Ipiranga pelo placar de 3-1. Atenção para os jogos da segunda rodada com muitas alterações. A rodada começa no sábado, às 5 da tarde no Estádio dos Aflitos, tem Náutico e Botafogo da Paraíba. Às 5 da tarde, Moisés Lucarelli com portões fechados, Ponte Preta e Retrô. Às 7h30, tem Anápolis e Ituano. Ainda no dia 19, sábado, 7h30 da noite em Erechim, Ipiranga e Itabaiana. Já no domingo, 4h30, tem Confiança e Caxias em Aracaju. Em Horizonte, Ceará. No domingo, 16h30, Floresta e Londrina. Às 7 da noite, no Augusto Bauer, em Brusque, tem Brusque e Guarani. Vamos ter ainda no domingo, 19 horas, Maringá e São Bernardo em Maringá. E na segunda-feira, 7h30, em Tombos, Tombense e Figueirense, além de ABC e CSA, que vão jogar às 7h30 da noite no estádio Frasqueirão, em Natal. Hoje começa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Brasileirão em sua terceira rodada, ou melhor, quarta já rodada do Campeonato Brasileiro. Às 9h30 da noite no Castelão, tem Ceará e Vasco. Amanhã, 18h30, Botafogo e São Paulo. Às 7h, Mirassol e Grêmio. No mesmo horário, Sport e Red Bull Bragantino. 7h30, Corinthians e Fluminense. Inter e Palmeiras. 9h30, Flamengo e Juventude. Santos e Atlético Mineiro. Vitória e Fortaleza. Na quinta-feira, fechando a rodada, 9h30 da noite no Mineirão, tem Cruzeiro e Bahia. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, hoje às 7 da noite em Cuiabá, tem Cuiabá e Atlético Paranaense, jogos da terceira rodada. Amanhã, 8 da noite, Paysandu e Chapecoense, Avaí e Operário, 9 da noite, Coritiba e Novo Horizontino. Na quinta-feira, 7 da noite, Goiás e Vila Nova, Criciúma e Atlético jogam às 8 da noite. No mesmo horário, tem CRB e Volta Redonda, Botafogo e Remo, 9 da noite, Ferroviária e Atlético Goianiense, 9h35, América Mineiro e Amazonas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br.
Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima terça-feira e voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais um Nossa Área para você. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo